Olá, tudo bem? Meu nome é Clériston Amorim, sou advogado, sou pastor e há 6 anos eu trabalho com a temática de refugiados. E nesse momento estarei repassando para vocês algumas introduções sobre esse grande tema dos refugiados. Interessante que vocês possam dominar essa introdução, até mesmo para saber como começar um projeto, como começar um trabalho com os refugiados, como começar um atendimento a esse público tão carente, um público tão especial que é do coração de Deus. Vamos lá? Servindo a Jesus, servindo aos refugiados. Nesse momento eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos sobre refúgio e imigração, ou ainda refugiado ou migrante. Você sabe a diferença? A primeira diferença que nós vamos verificar é justamente a conceituação, o conceito da palavra refugiado. O que é refugiado? Refugiado, a princípio, é um conceito jurídico, tá certo? E ele está contido no artigo 1º da Lei 9.474/97, o conhecido Estatuto dos Refugiados. Mas o que são, né? O que é o refugiado? São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um determinado grupo social, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Ou seja, primeiramente, vem um conceito significativo do que é um refugiado. Ou seja, refugiado é uma pessoa que sai de um país de origem e vai para um outro país, por um motivo em especial. E esse motivo é uma perseguição, ou seja, é uma pessoa que está sendo perseguida e pode ser por vários motivos, no caso, por várias facetas. Podemos ver que pode ser por uma questão de raça, tá certo? Uma questão de religião, uma questão de nacionalidade, uma opinião política ou partido político, ou porque pertence a um determinado grupo social. Então, geralmente essas pessoas são perseguidas por causa disso. Entretanto, existe também a possibilidade da pessoa sair do seu país de origem e ir para o outro por devido, no caso, por devida violação aos direitos humanos e a conflitos armados. Eu vou dar um exemplo. No caso da Venezuela, a lei não está, a princípio, a priori, com uma perseguição relacionada à religião ou nacionalidade ou por questões de raça, e sim por uma violação a direitos humanos. Então, as pessoas estão saindo da Venezuela, né, os venezuelanos estão saindo da Venezuela porque seus direitos mais básicos estão sendo violados, que são direitos humanos, né? O direito à saúde, o direito à alimentação, né? E dentre outros direitos. Então, o refugiado, ele não é refugiado porque queira ser refugiado. Ah, eu escolhi ser refugiado. Muito pelo contrário. Muitos nem queriam sair dos seus países para ir para um outro país. Eles estão saindo do seu país justamente por causa de uma perseguição ou por uma violação aos direitos humanos.
contam com uma proteção internacional da Convenção de Pessoas Refugiadas de 1951, do Protocolo de 1967 e da Declaração de Cartagena. Estão sob o mandato da Agência da ONU para Pessoas Refugiadas, que é a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas. No Brasil, a implementação da proteção de pessoas refugiadas é definida pela Lei 9.474/97. As pessoas refugiadas têm direito à proteção internacional específica, definida pelo direito internacional dos refugiados, além de proteção geral dos direitos humanos. Migrante. O que seria o migrante, né? Vimos também muito sobre essa palavra. Qual seria a característica do migrante? Os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida em busca de trabalho e educação, por reunião familiar ou por outras razões, diferente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, não contam com proteção internacional específica, depende das leis e processos internacionais de cada país. No Brasil, a Lei 13.445, de 2017, dispõe sobre os direitos e deveres do migrante em território nacional, entre outras providências. Não existe uma definição legal internacionalmente aceita do termo migrante. Sendo assim, esse grupo tem direito à proteção geral dos direitos humanos, sem importar o status migratório. Ou seja, o migrante, ele sai do seu país e vai para um outro país por voluntariedade, por vontade própria, porque ele quer. Diferentemente do refugiado. O refugiado ele está saindo por causa de um perigo, por causa de uma ameaça à sua vida. Então, no caso do migrante, muitas vezes eles se deslocam de um país para o outro justamente por uma vontade, seja ela para melhorar de vida, né, para fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, né, uma pessoa, digamos, que está na África e tem uma oportunidade de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos, ou, de repente, de ir dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa. Ou seja, são pessoas que estão transitando, seja por trabalho, né, por questões financeiras, por questões mesmo de familiares, porque um parente está morando em um determinado país, então essa pessoa decide morar com ela. Enfim, são N, né, possibilidades que o migrante ele pode se deslocar. E isso ninguém impõe isso a ele. Ele não é obrigado a ir, é uma opção. Dados importantes sobre os refugiados. Os refugiados, como nós vimos, são pessoas que saem perseguidas de um país, né, e vai para um outro país. Então, ela sai por causa de uma perseguição, ou por causa de uma violação, ou dos direitos humanos, ou por causa de conflitos armados. Então, ela se vê obrigada a sair, como estamos vendo aí na tela, né, de uma foto de pessoas de uma família refugiada que está em trânsito, está saindo do seu país e indo para um outro país. Agora, um dado muito importante, né, da Acnur, que fala que 84% dos refugiados encontram-se em nações pobres ou em desenvolvimento. A exemplo estão Quênia, a Etiópia, Paquistão, Turquia e Líbano. Geralmente as pessoas acham que os refugiados encontram-se em países de primeiro mundo, né? Países
como, por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, dentre outros. Mas a grande realidade é que a concentração maior de refugiados encontra-se em países que são pobres ou em que estão em desenvolvimento. Essa é uma grande realidade. A outra realidade, essa é extremamente cruel, é que 75% dos refugiados são mulheres e crianças. 75% desse público. Então, podemos ver o seguinte, que quando vamos trabalhar com refugiados, temos que ter acesso a esses dados estatísticos. Você pode encontrar esses dados no próprio site da Acnur. Lá você tem várias e várias informações a respeito do trânsito migratório, através dos países que recebem, né, dos países que enviam, dentre outras informações que são extremamente importantes para aquelas pessoas, para aquelas igrejas, para aquelas entidades, né, organizações e ONGs que estão trabalhando com este público. Por quê? Porque você sabendo dessas informações, você vai ter um ponto de partida. Com que tipo de público eu vou trabalhar? Uma informação importante é que eu posso estar agora tendo esse acesso, é que 75% dos refugiados são mulheres e crianças. Ou seja, eu preciso me preparar, me capacitar para trabalhar com esses dois públicos, mulheres e crianças. São públicos diferentes, são contextos diferentes. Só que a grande maioria são famílias, porque geralmente a mãe vem com seu filho, ou crianças que são órfãs, que não têm mais seus pais por vários motivos, ou porque se perderam, estão nesse trânsito migratório de refugiados. Outra questão é que é preciso, é necessário que seja falado, é que o crime organizado se aproveita dessa situação. Principalmente a questão do tráfico humano. O tráfico humano ele vai se prevalecer dessa situação basicamente de duas formas. Ou através do aliciamento, né, das mulheres para a prostituição, que isso é muito comum, porque imagine uma família saindo, uma mulher saindo com seu filho, está em trânsito em um determinado país e para sobreviver, ela muitas vezes ela é obrigada, né, a se prostituir. Eu não estou aqui batendo palmas para a prostituição, né? Eu não estou aqui reforçando essa questão, mas é que o crime organizado se aproveita de uma situação de vulnerabilidade extrema para manipular aquele ser humano, aquela pessoa. Então, é uma das facetas do crime organizado, é justamente fazer o aliciamento dessas mulheres para a prostituição, justamente porque ela está num estado de extrema pobreza. Na questão da criança, existe uma outra faceta, como eu falei, existe a questão não somente da prostituição infantil, na mesma temática, né, da prostituição, mas também do tráfico de órgãos. Queridos, isso é muito duro, mas é muito real, principalmente em determinados países, como países do continente africano, continente asiático. E eu digo, isso também não é exclusividade desses continentes. Há registros também do nosso continente,
continente americano. Então, o que é que acontece? Pessoas, né, a, a máxima má índole se aproveitam dessas crianças e já tem compradores, porque se eu vendo, é porque existe na outra ponta comprador. Então, pegam essas crianças, existem pessoas que fazem a cirurgia, retiram dos seus órgãos, né? Muitas vezes um rim, parte de um fígado e por aí vai. Muitas vezes mata mesmo a criança. Muitas crianças, a grande maioria não sobrevivem, tá certo? E ao tráfico de órgãos. Então, é uma questão que o trabalho com refugiados, ela não está somente na questão da acolhida aos refugiados, ela é muito profunda. E muitas vezes, aquele que está trabalhando com essa temática, ele pode se deparar com uma situação desse tipo ou uma outra situação. E ele precisa estar muito bem preparado, sabendo quais os recursos que tem ao seu dispor para acionar as autoridades competentes, para perseguir essa situação, para perseguir esse ato criminoso. Então, é uma questão que precisamos debater nas igrejas, nas instituições, nas entidades, para que possamos trabalhar da melhor forma possível para que essas pessoas possam receber o melhor tratamento. Mais dados dos refugiados. Aqui está um dado ainda desse mês sobre os refugiados, que é da Acnur. Você pode acessar o www.acnur.com.br, que ali você vai encontrar esses dados. Ou simplesmente bota no Google Acnur, que você vai verificar o link do acesso. 89,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas à força. Gente, é um número imenso de pessoas. Não dá nem para imaginar. Mas nesse momento, existe um contingente gigantesco de pessoas que estão em trânsito, que estão migrando de um lado para o outro. Então, é um dado que só tende a crescer. E quando eu digo a crescer, como é que cresce? Como é que aparece essa questão do refúgio, né? Esse fenômeno, como é que ele nasce? É como vimos na questão do conceito, por causa de uma perseguição, por causa de uma violação dos direitos humanos, por causa de forças militares, paramilitares. Então, muitas vezes, numa guerra, como está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, pessoas são obrigadas a saírem da zona de conflito, porque senão elas vão morrer. E quantas pessoas, né, já saíram da Ucrânia e, por exemplo, foram para a Polônia? A última informação que eu tive superou a casa dos 4, 5 milhões de pessoas. Então, em todo o mundo está havendo conflitos armados, violações dos direitos mais básicos, mais basilar. E as pessoas se veem obrigadas a saírem dessas regiões. Um outro dado que podemos ver, muito significativo, é que 69% saíram de apenas 5 países. Ou seja, 69% desse grande contingente saíram de 5 países. Vamos ver? Mianmar, 5%.
Sudão do Sul, 9%. Afeganistão, 11%. Venezuela, 18%. Síria, 27%. E outros, 31%. Mas se verificarmos e estudarmos cada país desse, vamos ver que houve um fato determinante. Ou foi por causa de uma guerra, ou por causa de uma guerra civil, ou por causa de uma guerra religiosa, ou mesmo por causa de violação dos direitos humanos. Esses outros, de 31%, são outros países, né, por N fatores. Por exemplo, existe também a figura, que não foi mencionado aqui, mas já está sendo aceita, a figura do refugiado ambiental. O que seria o refugiado ambiental? O refugiado ambiental é aquela pessoa que está na sua localidade, está no seu país, mas ela sai de um outro país por causa de uma questão climática, uma questão ambiental, seja por seca, uma seca extrema, ou mesmo como aconteceu há anos atrás, de uma ilha que estava na Oceania, que simplesmente o mar começou a avançar sobre aquela ilha e havia uma nação, uma etnia naquela ilha. E eles se viram obrigados a saírem daquela ilha, porque o mar estava tomando toda aquela ilha. E ao final, o mar tomou aquela ilha e eles não tinha mais ninguém ali naquela ilha. Então, assim, existe também essa figura, né, do refugiado ambiental. Mas, sobremodo, como vimos, a grande maioria dos refugiados, eles são refugiados por causa de uma perseguição política, religiosa, ideológica, tá certo? E também de violação aos direitos humanos e, no caso também, da violência, né, pelas armas em determinados países. Principais países de acolhida. Um outro dado muito curioso. Talvez você estivesse pensando que a maioria dessas pessoas, né, vão para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Não. Os principais países de acolhida no mundo são a Turquia, a Colômbia, logo pertinho aqui da gente, a Colômbia, Uganda, na África, Paquistão, que fica na Ásia, e Alemanha, na Europa. Ou seja, um único país de primeiro mundo, um único país europeu que mais recebe, veja bem, que mais recebe refugiados é a Alemanha. Os outros países são países de, no mínimo, terceiro mundo. É como nós vimos anteriormente das estatísticas, né? Quais são os principais países que têm o maior contingente de refugiados? Aqui são os principais países de acolhida, que nesse momento estão recebendo refugiados. Uma curiosidade em relação à Colômbia, que é bem pertinho de nós. A Colômbia, existe uma questão do tráfico, né, da violência, né, das drogas, narcotráfico, que pessoas são obrigadas a saírem de uma determinada área territorial porque o traficante determina que eles saiam. Acontece, por exemplo, muita perseguição religiosa, inclusive com a igreja. Quando eu digo igreja, a igreja, seja ela protestante ou católica. Mas, em especial, eu vou falar da evangélica. Porque o que acontece? Muitos pastores, eles têm uma influência na comunidade.
eles vivem o dia a dia da comunidade ali na Colômbia. Então, o principal líder da comunidade é o pastor evangélico. E quando o traficante quer expulsar, no caso, o líder, ele vai até o líder, ele não manda recado. Ele vai até o líder e diz: olha, se você quiser permanecer vivo, saia daqui. Se não, mato a sua esposa, mato o seu filho, tudo na sua frente, e depois eu mato você. Você escolhe. Então, muitas vezes, muitos pastores, né, com as suas congregações, se veem obrigadas a saírem desses locais. Então, o que acontece? Acontece um fenômeno de deslocamento. A princípio, aí não é refúgio. Há um deslocamento dessas pessoas para uma determinada zona, entre aspas, segura. Tá certo? Mas a Colômbia, ela tem recebido também muitos refugiados e muitos que eram do Haiti, né, de nacionalidade haitiana e também venezuelanos, tá certo? Então, por isso que a Colômbia ela está nessa lista dos principais países de acolhida. Agora vamos ver aqui essa dinâmica. Como é que acontece toda essa dinâmica, como eu estava relatando? Veja só. Aqui no país, nesse círculo, tá certo? Digamos que ele seja o Afeganistão. Então, há um conflito aqui armado. Existe o Talibã que tomou os principais pontos do país e é ele que manda essa entidade, né? Essa facção religiosa e depois podemos, com as outras aulas, falarmos mais sobre o Talibã e as suas características, o porquê que está acontecendo isso no Afeganistão. Mas imaginemos aqui o Afeganistão. O que é que acontece? Acontece o seguinte, que as pessoas são obrigadas a saírem do seu país para ir para um outro país, que é esse círculo aqui, chamados países de trânsito. Só que, nesse percurso, a princípio, elas ficam em áreas seguras durante o seu deslocamento. Há um deslocamento interno, ou seja, as pessoas saem e vão para zonas ou áreas ditas seguras, a princípio. Depois elas tentam sair geralmente pela principal entrada e saída daquele país. Contudo, geralmente o que acontece é que há um bloqueio para que essas pessoas não saiam. Então, elas se veem obrigadas a saírem por outros caminhos. Esses caminhos geralmente são os mais perigosos, são os mais distantes. Perigosos porque muitas vezes por causa do clima, por causa do terreno, por causa também de determinadas pessoas que você pode encontrar. São vários os tipos de perigos que essa pessoa, né, que está fugindo pode se deparar. Mas quando elas conseguem sair, elas entram no país chamado país de trânsito. Então, elas saem do país, vai para um país de trânsito, só que o objetivo principal delas não é ficar no país de trânsito, é ficar no país chamado país de destino. Só que para ir para um país de trânsito, para um país de destino, há um bloqueio aqui. A grande maioria dos refugiados não consegue. Vamos dar exemplo? Digamos que este afegão aqui queira ir para a Alemanha. Ele sai, consegue sair, vai para um país de trânsito. Só que aqui, esse país de trânsito pode ser o Paquistão, que é um país vizinho, ou pode ser o Irã, que é um outro país próximo.
ou a Índia, enfim, países próximos. Então, ele sai e vai para o Paquistão ou para o Irã, como eu já disse. Só que o destino final que eles querem ir é os Estados Unidos, é para a Alemanha, é para o Canadá, é para ir para a França, Inglaterra, países de primeiro mundo, que todos sabem, né, que é um outro patamar, é uma outra realidade, muito superior à grande maioria dos países, tanto na área educacional, né, enfim, vocês sabem que há um grande distanciamento em várias áreas desses países. Então, ele quer ir para este país, ele quer melhores condições de vida. Só que ele não consegue ir, justamente porque eles travam nessa parte aqui. E essa parte é justamente as questões burocráticas, as questões de leis, as questões de perseguição, que muitos países aqui, quando eles se deslocam, existem também preconceitos, né, xenofobia em relação a eles, racismo, dentre outras questões. Então, geralmente, eles acabam ficando nesses países chamados países de trânsito. Para a nossa realidade, como é que isso acontece? Algo mais próximo de nós. Exemplo, um país que sai, no caso, Venezuela, está aqui. No caso, os venezuelanos atravessam a fronteira e quando conseguem, alguns só conseguem por causa que existe a figura do atravessador, que pedem muito dinheiro, tá certo? Então, muitas vezes, eles só conseguem sair porque eles conseguem desembolsar muito dinheiro. Isso quando aqueles que têm dinheiro ainda. Só que a grande maioria, que não é o caso, não faz esse trajeto. Aqui, por exemplo, poderia ser Estados Unidos. Pode ser por exemplo, poderia ser a Espanha, esse país de trânsito. Mas, na prática, são países vizinhos, como o Brasil, como a Colômbia, né? Chile, dentre outros países. Então, saem, não, muitas vezes não é pela área oficial, eles têm que se deslocar por outros trechos, tá certo? Por outros caminhos, caminhos esses com selva, caminhos esses extremamente perigosos, tá certo? Caminho esse que tem muitos bandidos. Então, essas pessoas estão em constante perigo, em constante estresse. Então, quando eles chegam no país de trânsito, aqui eles chegam já extremamente abalados. E aqui eu gostaria de me atentar principalmente para as igrejas e organizações que querem trabalhar com este tema, de ter também um pessoal dessa área de psicologia. Por quê? Porque o que acontece é que o conflito, o embate, o problema nasce aqui, mas ele só vai realmente aparecer no tocante ao emocional no país de trânsito. É aqui que vai aparecer os transtornos. Então, o organismo, a entidade ou a igreja que vai acolher ou vai receber o refugiado, ele precisa ter no seu grupo de apoio, de acolhida, alguém que seja profissional da área de psicologia. E também seria excelente se tivesse também um psiquiatra, porque o psiquiatra ele vai passar o medicamento, se houver necessidade. Mas a priori,
sine qua non. Eu digo praticamente que é sine qua non que se tem um profissional de psicologia, porque esta área não pode ser, de forma alguma, prejudicada. Não pode ser esquecida. Porque muitos desses refugiados chegam e, quando chegam aqui, desenvolvem transtornos, desenvolvem algum problema emocional. E essas pessoas precisam de ajuda, de uma acolhida também nesta área. Eu vou falar já já sobre a questão jurídica, mas nós que somos pastores, que exercemos alguma liderança, precisamos, quando formos desenvolver um projeto, precisamos ver várias áreas. E dentre essas áreas, a área da psicologia, ela é de extrema importância, porque ela vai facilitar bastante, inclusive, a adaptação desse refugiado nesse país de trânsito. Continuando a questão dessa dinâmica. Então, ele chega aqui e muitas vezes ele não tem informações suficientes no tocante à legislação, aos seus direitos, tá certo? Dos seus deveres, não é somente direitos. O refugiado também, ele tem responsabilidade, por exemplo, ele deve obedecer às leis locais, à lei do país, ele deve também procurar saber, conhecer, perguntar, mas também ele tem direitos. Então, quando ele chega aqui, ele enfrenta, muitas vezes, na prática, a chamada burocracia, que nós brasileiros sabemos muito bem. Então, vai enfrentar, muitas vezes, a burocracia, a falta de conhecimento das leis específicas que regem o refugiado, tá certo? Ou ambas as coisas, o que é pior. Então, estamos aqui justamente para esclarecer, né, sobre os direitos, os deveres e tudo aquilo que é pertinente ao refugiado. Mas qual é a visão bíblica antes de adentrarmos a questão jurídica? O que é que a Bíblia fala sobre o estrangeiro? Antes de adentrarmos especificamente a questão bíblica, eu gostaria de mostrar esse slide, que ele, na verdade, é um complemento. Ele é o início da perspectiva bíblica. Por quê? Você pode observar que nesse gráfico existe um deslocamento imenso entre vários continentes. E os missiólogos, eles falam que isso é a chamada diáspora, ou diáspora global, que existe no planeta Terra. Ou seja, existe um movimento intenso e imenso de pessoas que vai de um país para o outro. E não necessariamente que seja somente refugiados. É o estrangeiro de forma global. Ou seja, ele pode se deslocar ou uma migração, como nós vimos, por questão do interesse, ou por causa de uma perseguição. Juntando tudo isso, existe a chamada diáspora global. A palavra diáspora no grego, ela significa dispersão. Dispersão. Só que nessa dispersão há também, como eles falam, a chamada semeadura, o ato de semear, tá certo? E um exemplo muito interessante ocorreu no livro de Atos, tá certo? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, se você tiver aí a sua Bíblia, é interessante que você abra. Um fenômeno muito interessante que aconteceu justamente durante a perseguição da igreja. E o seu principal algoz naquela época era justamente o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso. Você vai encontrar essa passagem
no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E Saulo consentia na morte de Estevão. Ou seja, logo após a morte de Estevão, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, ou seja, era um propósito de Saulo, era a destruição da igreja de Cristo, indo que de casa em casa, lançando-os na prisão. E isso ali arrastava homens e mulheres. Versículo 4: Enquanto isso, os que foram dispersos por causa dessa perseguição, iam por toda parte pregando a palavra, ou seja, enquanto havia essa migração, os dispersos, eles estavam migrando para algumas regiões. Eles tinham saído de Jerusalém e foram para regiões mais próximas, mais seguras, como vimos anteriormente. Ou seja, isso é natural do ser humano, buscar um refúgio, buscar um local que ofereça mais segurança. E isso está descrito também na Bíblia, em Atos. Ou seja, eles saíram e foram para áreas mais seguras. Só que eles foram pregando a palavra. Ou seja, eles foram semeando a palavra de Deus. Ou seja, esse fenômeno que acontece, que é a diáspora global, eu vejo que é uma grande permissão de Deus para que a sua palavra seja conhecida, seja proclamada. Porque existem relatos de pessoas, de refugiados, que estão se convertendo por causa dessa situação. E são de diversas nacionalidades. Porque quando eles chegam em um determinado país, quando são de regiões, e vejam só, a grande maioria também são de regiões onde há perseguição religiosa, porque eles estão saindo por causa de uma perseguição religiosa. E onde o evangelho não é aceito. Por exemplo, a janela 1040. A grande maioria dessas pessoas que vocês podem ver, aqui o fluxo é justamente da janela 1040. Então, as pessoas são obrigadas a saírem das suas terras. A grande maioria nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem a Bíblia e têm a oportunidade de conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus e a Jesus através das igrejas. E isso tem acontecido também muito na Europa. Pessoas que vêm de regiões entram em contato com as igrejas locais acolhem, trabalham com essas pessoas, e essas pessoas começam a conhecer o amor de Cristo através do acolhimento. Do acolhimento. Porque não é só falar de Jesus. Temos que falar de Jesus, temos que proclamar o Evangelho. Mas também devemos ter uma atitude de acolhimento, porque é o amor na prática. Então, através do amor e através da proclamação, existe o quê? Uma coerência daquilo que eu falo, daquilo que eu prego e daquilo que eu vivo. Há uma coerência. E sabe o que é que está acontecendo? Muitas dessas igrejas na Europa que estavam mortas, muitas dessas igrejas que não tinham mais os seus membros, né, um número muito baixo de membresia. O que é que está acontecendo? Esses refugiados estão avivando. Deus está usando os refugiados como um instrumento de avivamento.
para essas igrejas. E eu creio que os refugiados que aqui estão chegando como instrumentos de avivamento para as nossas igrejas brasileiras, porque precisamos de um avivamento, voltarmos às primeiras práticas que estão em Atos dos Apóstolos, porque através das primeiras práticas que eles tiveram, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, eu creio que através disso, através do acolhimento, Deus está usando tanto a um como a outro para que o seu nome seja conhecido. Por que que você pode até me questionar, mas por que que seja conhecido? Para que o seu nome seja conhecido. Porque no versículo 5 há essa descrição. Diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. Ora, este mandamento Jesus já tinha dado, ó, já fazia algum tempo, justamente quando ele deixou as últimas instruções: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E Atos ele diz: sedes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, para eles, estava tudo ok, estava tudo normal ficar em Jerusalém, né? Parafraseando, eles tinham o ar-condicionado deles, eles tinham a igreja rica deles, eles tinham tudo do bom e do melhor. Mas Deus teve que permitir o quê? Uma perseguição para que eles saíssem e fossem pregar o evangelho. E esse evangelho atingiu a cidade de Samaria. E Deus usou Filipe para isso. E anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, aquela cidade foi contagiada pela semeadura de uma diáspora, por uma semeadura de uma migração. Então, Deus, ele usa a migração. Deus, ele usa a diáspora para que o seu nome e a sua palavra sejam conhecidas. Então, continuando aqui, vemos que existem vários textos bíblicos na lei, no Antigo Testamento. Deus é um Deus que ama o estrangeiro. Deus é um Deus que se preocupa com essas pessoas. Há um texto aqui de Zacarias que eu gostaria de compartilhar, não todos, mas alguns. Zacarias capítulo 7, do 9 ao 10, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Deuteronômio 10, 19 diz assim: Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Esse outro texto, ele fala também sobre o amor. Aqui é uma verdadeira declaração de Deus para com o estrangeiro. E ele diz assim: sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva. Nós vimos o quê? Cerca de 75% do público de refugiados são de quê? De órfãos e viúvas. Ou seja, Deus defende esse povo, esse povo. Deus defende esse público. E fala mais da condição de ser estrangeiro. Ou seja, ele ama o estrangeiro. Aqui é uma declaração do próprio Deus que ele ama o estrangeiro.
dando-lhe quê? Alimento e roupa. Isso é o quê? Isso é acolhimento. Isso é ajuda. Não é somente assistência social. Isso aqui é a justiça de Deus e uma justiça bíblica, porque está na sua palavra. Por isso que é uma justiça bíblica. Então, Deus, desde a fundação de Israel, ele já estava mostrando que aquele povo precisava ser diferente, mas que precisava amar os seus vizinhos, que eram estrangeiros. E aqueles que eles recebessem dentro da sua nação, dentro da sua cultura, eles precisavam amar o estrangeiro. E ele chega a dizer o porquê. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram que estrangeiros no Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, está argumentando, disse, olha, vocês sabem o que é isso. Vocês sabem o que é ser estrangeiro. Vocês estão lembrados que vocês já foram escravos no Egito? Vocês estão esquecidos de que levaram uma vida de escravidão e que eram justamente estrangeiros em terra estranha? Então vocês sabem as dificuldades, sabem o que passam os estrangeiros. Então ame os estrangeiros. E o nosso maior exemplo de amor, o nosso maior exemplo de direitos humanos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que de direitos humanos? A Bíblia fala de direitos humanos, não a palavra direitos humanos, textualmente, taxativamente. Mas este homem, que é a figura do Cristo, que é a figura de Jesus, que é justamente do filme de Mel Gibson, mas este homem, ele está nas Escrituras, sempre esteve nas Escrituras e está revelado no Novo Testamento. E sabemos que nesse momento ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Este homem, ele foi o maior exemplo do chamado direitos humanos, porque ele mesmo deu a sua própria vida por mim e por você. Ele não emprestou, ele não fez uma caridade simplesmente. Ele não lutou por um pensamento, por uma ideologia. Ele pregou a vontade de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai, e se colocou justamente como pagamento de uma sentença que havia contra nós. E ele pagou pelo sangue, que o preço teria que ser o pagamento de sangue. E ele mesmo deu seu sangue na cruz do Calvário. Então, o maior exemplo de dignidade humana, de dignidade de direitos humanos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus, ele fala do estrangeiro. Porque talvez você me questione e pergunte, sim, mas os textos que você mostrou está no Antigo Testamento, está na lei, já passou. Não, não. A palavra de Deus ela é única. E no Novo Testamento diz o seguinte: palavras de Jesus, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e você me hospedou, ou seja, você me acolheu, estava nu e você me vestiu, adoeci e você me visitou, estive na prisão e você foi me ver. Mateus 25, do 35 ao 36. E em João 10, 16, diz o seguinte: palavras do Senhor Jesus: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho
e um pastor. Então, o Senhor Jesus disse que há outras ovelhas. Ovelhas essas que muitas vezes são desprezadas. Sabe por quê? Porque dão trabalho. Porque dão trabalho. Para a grande maioria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não tem que obedecer manual. Você não tem que obedecer estatuto. Você não tem que obedecer alguma norma. Você tem que obedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o que está escrito nela. E se a norma, se a lei, se o estatuto, o manual estiver condizente com o que está escrito na Bíblia, aí sim, aí sim. Agora, para isso, é necessário, é sine qua non, que você conheça e leia a Bíblia. Que você tenha conhecimento profundo da Bíblia. Para não ser levado por ventos de doutrinas. Então, concluindo, essa é a visão, é a perspectiva bíblica que nós, como acolhedores, como pessoas que irão trabalhar com refugiados, nós precisamos ter a visão psicológica, sociológica, precisamos nos capacitar cada vez mais, porque você vai trabalhar com diferentes pessoas, com diferentes visões, com diferentes culturas, e você precisa estar apto. Você vai precisar, muitas vezes, aprender um novo idioma para se comunicar melhor, para receber melhor aquela pessoa. Ou vai ser o espanhol, no caso dos venezuelanos, ou vai ser o inglês para falar com ucranianos, afegãos, dentre outros. Então, é uma oportunidade que as igrejas e as instituições, entidades, de uma maneira em geral, estão tendo para trabalhar com essas pessoas e, o melhor, de abençoar essas vidas. Aqui, vamos ver rapidamente sobre a questão do processo de refúgio no Brasil. Como é que ele é feito? Etapas do processo de refúgio no Brasil. O estrangeiro, quando ele chega, na prática, ele não sabe qual o passo a passo. Então, é interessante que uma equipe, né, que está querendo trabalhar com refugiados possa se inteirar de algumas informações iniciais. Primeiro, muitas das informações você pode encontrar no site da própria Acnur, tá certo? Ali você vai ter várias ferramentas, várias informações para trabalhar com os refugiados de uma maneira geral, independentemente da sua nacionalidade. Mas, basicamente, a etapa de solicitação de refúgio, ela se dá da seguinte maneira. Primeiramente, o refugiado, né, a pessoa solicitante de refúgio, ela tem que ir no site, tá certo? Via Sisconare, geralmente é da próprio site da Polícia Federal. Então, a pessoa que está trabalhando com refugiado, que está fazendo isso por ela, que é a grande maioria das vezes que acontece, não é o próprio refugiado, não é o próprio refugiado, mas sim um brasileiro que está acessando o computador, ele vai lá, acessa o site da Polícia Federal, ou mesmo da Acnur, existem links que vai exclusivamente pela Sisconare, ou mesmo você bota no Google Sisconare. Ali você vai preencher todos os dados do candidato à solicitação de refúgio, no caso, ao solicitante, tá certo?
O solicitante ele vai preencher todos os seus dados. Não há nenhum problema se ele tem ou não tem todos os seus documentos, tá certo? Porque a nossa lei ela é flexível no tocante a isso. Na prática, o que acontece? Ao preenchimento de todas as informações e depois disso é emitida um protocolo temporário de solicitação de refúgio. Depois de um prazo, de um determinado prazo, o que acontece? Aquele solicitante de refúgio tem que ir à Polícia Federal para que a Polícia Federal colha algumas informações desse solicitante. Exemplo, fotos, né, foto do rosto, vai colher as digitais, justamente que isso vai estar no banco de dados do Estado brasileiro, mas também vai para a documentação que ele irá receber mais adiante. O pedido dele de solicitação de refúgio, que ele vai fazer na internet, vai estar em análise pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE. Nas próximas aulas, podemos ver justamente essas diferenças, né, do que cada órgão faz, o que faz, como faz, tá certo? O CONARE, o que é o CONARE, a questão da Polícia Federal, né? Se, por exemplo, se a solicitação de refúgio for negada, existe possibilidade de recorrer e qual é o prazo? Então, essas informações são para próximas aulas, tá certo? Até porque em uma única aula não teríamos tempo suficiente para dar todas essas informações. Então, essa análise, ele faz a solicitação, vai estar em análise pelo CONARE, e a decisão final vai caber também ao CONARE. Se for negativa, ele pode recorrer. Se for positiva, tá certo? No caso, a pessoa é reconhecida e a emissão de documentos na Polícia Federal. Ou não é reconhecida como refugiada. No caso, há um recurso e a busca alternativa de regularização migratória. Qual é a fonte? Acnur. Aqui está o protocolo de refúgio e o documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é o DPRNM. Ao solicitar o reconhecimento da condição de refugiado, a pessoa receberá o protocolo de refúgio e o documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é o DPRNM, que serve como documentos de identificação no Brasil. De acordo com o artigo 21 da Lei de Refúgio, no caso, o refúgio tem aqui escrito brasileira, né? Mas é justamente o Estatuto do Refugiado. O solicitante ele tem o reconhecimento da condição de refúgio e quando ele passa a ter esse reconhecimento, ele tem o direito da carteira de trabalho e previdência social, é o CTPS, inclusive o CTPS digital, que ele pode ir no iOS, se for agora me esqueci o nome da marca, mas enfim, ele vai no aplicativo, pode baixar a carteira da, do trabalho de forma digital, o aplicativo, e pode preencher. Só mais uma informação. Ele, com a solicitação de refúgio, documento que é emitido, só com aquele documento, ele já pode ter direito à carteira de trabalho. E não somente isso, ele tem direito à carteira de trabalho, ele tem direito ao SUS, tem direito à previdência, tá certo? Ele tem direito a vários direitos, a vários benefícios, somente com a solicitação de refúgio. Então, o fato de aqui dizer que com a documentação final, ele já terá, na prática, já com a solicitação. Com a solicitação, ele já pode fazer jus a esses direitos, tá certo? Continuando, acesso a serviços de saúde, de educação, a se matricular, no caso, no Estado,
tá certo? Ele tem o direito à educação infantil, à educação do ensino médio, tá certo? Ele já tem esse direito. Atualmente, existem 3 documentos de identificação para os solicitantes de reconhecimento de condição de refugiado, válidos em todo o país. Primeiro, o documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é o DPRNM, tá certo? O protocolo de refúgio, que eu já dei ênfase agora, e protocolo do refúgio SEI. Atenção, atenção. Isso aqui é muito importante. É necessário renovar o protocolo de refúgio anualmente na Polícia Federal. Ou seja, quando você solicita, você tem que fazer a renovação dessa solicitação anualmente, até a decisão final do processo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Ou seja, enquanto você não for reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro como refugiado, você deverá anualmente fazer o pedido de renovação. Esse pedido de renovação também tem um link, tá? Como eu acabei de dizer. E lá, anualmente, você vai renovando esse pedido anualmente. Isso facilita o acesso a direitos e serviços. Já o DPRNM é renovado automaticamente com a renovação do protocolo de refúgio. O DPRNM não precisa ser trocado até a decisão final do CONARE. Para verificar sua validade, basta consultar o QR Code que está no verso da carteirinha. Então, através do verso da carteirinha, você lança ali, tá certo? E através do QR Code faz a leitura e você pode ter mais informações, dentre essas a questão da validade da carteira. O DPRNM e o protocolo de refúgio não são documentos de viagem internacional. Muita gente acha que é documento de viagem internacional e não é. E nem substituem a necessidade de visto para reentrada no Brasil, se a nacionalidade da pessoa solicitante assim o exigir. A pessoa solicitante de reconhecimento da condição de refúgio possui os direitos e deveres previstos na Lei 9.474, de 97, que é o Estatuto do Refugiado. Se o solicitante sai do Brasil sem realizar a comunicação de viagem ao CONARE, seu processo pode ser arquivado. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que se o refugiado pediu a solicitação de refúgio e vai viajar, tá certo? Ele vai viajar. Antes, ele tem que fazer a intimação, vamos dizer, ele tem que dar conhecimento da sua viagem ao Estado brasileiro do seu interesse em viajar. Isso geralmente se dá através de um e-mail, tá certo? No mesmo site que eu acabei de falar. Você vai, tem lá um link e tem também um e-mail que você faz dá essa informação, dá esse conhecimento do seu interesse em viajar. Outra coisa, não é em cima da hora. Ah, eu vou viajar para a semana, então agora eu mando e-mail. Não. De preferência, tem que ser meses. Meses. Porque, como já disse, existe um volume muito grande de refugiados, inclusive, vindo para o Brasil. Então, é lógico, até a demanda é muito grande, até para o número de funcionários. Então, imagine uma demanda imensa, que já existe, aí você manda hoje essa informação, que é uma viagem para amanhã, ou para a semana. Não pode ser assim. Então, você tem que informar, né, com meses antes, dando essa informação de que tem interesse de viajar para tal lugar, assim, assim, assim,
E quanto mais detalhar, melhor, tá certo? Porque seu processo pode ser arquivado. Com isso, não será possível renovar o documento de identificação. O processo de solicitação da condição de refugiado fica parado na fila de análise e a situação migratória da pessoa solicitante se torna irregular. Atenção, voltar ao país de origem pode indicar que não existe fundamento para o refúgio. Porque, em outras palavras, se você não é, der esse conhecimento, em outras palavras, você está dizendo o seguinte: olha, eu vim para cá, para o Brasil, pedir a solicitação de refúgio porque eu estava em situação de perigo. Mas agora estou voltando para o meu país porque não existe mais esse perigo. Ou porque lá já se normalizou. Em outras palavras, você está dizendo isso para o Estado brasileiro. Porque qual é a finalidade da solicitação de refúgio? Você está pedindo refúgio, justamente porque está em uma situação de perigo, ou estava em uma situação de perigo no seu país, tá certo? Ou por causa de violação grave aos direitos humanos. Então, você voltando, em outras palavras, está dizendo, ó, tá tudo ok, já passou aquele perigo, já passou aquela fase de violação aos direitos humanos, está tudo ok. Em outras palavras, é isso. E aqui eu encerro essa aula, tá certo? Aqui estão os meus contatos, os meus perfis, o meu telefone, o meu e-mail. Fique à vontade para se comunicar comigo, né? Até mesmo para perguntas que certamente surgiram durante a exposição dessa aula, e eu terei o enorme prazer de estar respondendo. Espero ter passado o máximo de informações, o máximo de conceitos, né, para estar começando a elaborar o seu projeto, a fazer o seu projeto, e que Deus possa estar lhe guiando, lhe abençoando nesse projeto, que é um projeto que, aos olhos de Deus, ele só vê um eterno amor e carinho. Saiba disso. Trabalhar com refugiado está dentro da vontade de Deus. É amar o próximo, é acolher o próximo, é fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.